tem como tema capital de giro, problema ou solução na gestão de negócio. Bem, a palestra ela tem como palestrante o professor mestre Eli Sozinho. Ele é graduado em administração, graduado em ciências contábeis, mestre em administração financeira, auditor fiscal de receitas estaduais, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da UNAMA, FACE, FIT, CESUPA e SEAP, instrutor em treinamentos gerenciais e atualmente coordena a área de administração tributária dos grandes contribuintes. Passo a palavra então ao nosso palestrante, professor mestre Eli Sozinho. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui na Universidade da Amazônia. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de agradecer, primeiro, a coordenação do curso, e segundo, a turma de concluintes 8CC-V11, que gentilmente me convidou para que nós estivéssemos hoje aqui discutindo um tema que eu julgo de grande relevância. Relevância por vários aspectos. Primeiro, que nós vamos ter a oportunidade de arguir com vocês aspectos sobre o capital de giro. Se na realidade esse capital de giro representa um problema, ou se quando bem administrado representaria a solução dentro de um contexto empresarial. Há de se falar, há de se lembrar que atualmente nós presenciamos e vivenciamos uma crise mundial. Quer dizer, hoje o que a gente percebe, o que a gente ouve, o que a gente lê nas diversas mídias, que países desenvolvidos estão passando por uma crise no mercado financeiro. Você vê empresas sendo fechadas, empresas com as suas ações sendo negociadas na Bolsa de Valores, despencando, e isso não fugiria à realidade de outros países periféricos, de países em via de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E, em particular, a gente traz essa contextualização para dentro do nosso estado, trazemos para dentro da cidade de Belém. E isso a gente tem sentido na pele, os reflexos de uma crise mundial, que apesar do nosso presidente dizer que é uma crise branda, que nós vamos conseguir superá-la, acredito sim que venhamos a superá-la, mas não no curto prazo, talvez no médio e no longo prazo. E nós já estamos sentindo o reflexo dessa crise. Eu que faço parte do governo, estou lá na Secretaria de Fazenda como auditor, hoje coordenando os grandes contribuintes, nós temos sentido essa retração. Primeiro, porque houve uma redução do consumo. Ora, quando há redução do consumo, há uma queda de arrecadação. Havendo queda de arrecadação nos impostos, quer nos impostos federais, quer nos impostos estaduais, isso reflete para todo mundo, porque uma parte, por exemplo, do ICMS é repassado para os municípios, que é o que a gente chama de cota-parte. Então, os municípios também são penalizados com essa queda de arrecadação. Não havendo arrecadação, não há de se falar em investimentos, em educação, transporte, habitação, etc. Quer dizer, são investimentos cuja responsabilidade cabe ao governo, dentro do seu planejamento anual, dentro do seu planejamento dos 4 anos de exercício, como é a atual gestão da governadora Ana Júlia. Então é um tema que nos reporta a fazer grandes reflexões. Na realidade, o que seria capital de giro? Se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para qualquer empresário, independente de qual seja o seu ramo de atividade, uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviços, com certeza a resposta que vai vir desses mesmos empresários será: nós temos problemas de capital de giro, ou seja, nós temos problemas de falta de dinheiro, de falta de recursos. Então, como administrar, como gerir um negócio, principalmente num ambiente, num cenário que está sendo colocado, que está sendo imposto para o Brasil. Quer dizer, um cenário de restrição, um cenário onde existe a preocupação: qual o melhor caminho a ser trilhado, qual o melhor investimento a ser feito por parte das nossas empresas. Então fica realmente uma dúvida e um anseio muito grande. Então acho que é em cima dessas preocupações
que nós vamos tentar pautar a nossa apresentação de hoje, né? O que é o capital de giro, quais as consequências de uma mal administração desse mesmo capital de giro e como é que nós poderíamos fazer para contornar algumas dificuldades, para contornar alguns obstáculos. A professora Lucilene bem colocou que aqui nós temos pessoas de diversas áreas, né? Da área contábil, da área administrativa, da área do direito, né? Nós temos já profissionais aqui que se fazem presentes e com certeza essas informações que a gente vai ter oportunidade de colocar aqui para vocês vão ser pelo menos reflexivas, se não para conduzir o trabalho de muitos, mas pelo menos para refletir o que poderíamos fazer para que realmente nós conduzíssemos a nossa empresa no melhor caminho. Até porque quando a gente inicia uma atividade, a primeira preocupação, o primeiro cuidado que nós devemos ter é: eu estou investindo um determinado volume de recursos e eu quero que esse recurso ele volte no menor espaço de tempo possível, né? E isso é a visão de cada empreendedor, isso é a visão de cada gestor que coloca ali dentro de uma organização um certo volume de recursos. Ele quer que aquela instituição dê lucro, e o lucro nada mais é do que um resultado econômico. Mas para uma empresa se sustentar, para uma empresa dar lucro, há que se falar em algumas fases que essa empresa deve galgar, deve cumprir, para que realmente, ao final de um determinado período, ela tenha alcançado duas coisas. Primeiro, a concepção do lucro, que obviamente isso já caracterizaria um bom desempenho econômico. Segundo, fazer com que essa mesma empresa ela tenha um posicionamento bom no mercado, quer dizer, ela seja uma empresa competitiva, que ela crie uma história, que ela crie raízes dentro desse mercado. Eu acho que é essa visão que todos nós devemos ter a partir do momento que nós nos colocamos à frente de um determinado investimento, nos colocamos à frente de uma determinada empresa. Portanto, o que seria esse capital de giro? A gente colocou aí no slide o seguinte, até para fazer as nossas primeiras indagações. Diz respeito à administração das contas dos elementos de giro, quer dizer, dos elementos que estão em circulação, que estão em movimento dentro de uma empresa. Dos ativos e passivos correntes, que são os elementos circulantes, e as inter-relações existentes. Neste contexto, são definidos fundamentalmente o nível adequado de estoques que a empresa deve manter, seus investimentos em créditos a clientes, critérios de gerenciamento de caixa e a estrutura de passivos correntes, de forma consistente com os objetivos enunciados pela empresa e tendo por base a manutenção de rentabilidade e liquidez. Então, nós colocamos esse slide para que a gente comece a provocar algumas indagações. Primeiro, quando se fala em capital de giro, o primeiro elemento que deve nos vir à cabeça é o seguinte: nós estamos trabalhando com elementos circulantes dentro de uma empresa. O que são esses elementos circulantes? Eu tenho de um lado toda a concepção de ativos que estão em movimento e que podem ser transformados em numerários. Então eu tenho um conjunto de disponibilidades que já estão, como o próprio nome está dizendo, já estão disponíveis à empresa para que se lance mão, recursos que eu tenho no caixa, recursos que eu tenho depositado em bancos, recursos que estão aplicados no mercado financeiro de rápida conversibilidade. Eu tenho um conjunto de créditos para serem transformados em numerários, aí entenda-se as duplicatas a receber, né? E eu tenho os estoques que podem ser transformados em numerários ou contraídos em direitos, quando são vendidos à vista ou quando são vendidos a prazo. Do outro lado, eu tenho um conjunto de obrigações com fornecedores, obrigações com os funcionários, que é o pagamento de salários, obrigações com o governo, no que diz respeito a recolhimento de tributos, recolhimento de encargos, obrigações junto ao banco, no que diz respeito a empréstimos e financiamentos. Então a gente tem que pensar no quê? No equilíbrio entre esses diversos elementos. De um lado, os elementos que nos dão o suporte financeiro, no momento que são transformados em numerários, e de outro lado, as nossas obrigações, as nossas dívidas. E é esse perfil que estaria dentro de qualquer empresa, indústria, comércio ou prestação de serviços. Então aí, dentro desse cenário, nós precisamos analisar três elementos distintos
que eu coloquei nos slides. Do lado do ativo, precisamos entender como é que funciona a questão dos créditos e dos estoques, e do lado do passivo, precisamos entender como é que funciona o papel do fornecedor, para que a partir desses elementos a gente comece a refletir a questão da liquidez e a questão da rentabilidade. Então, primeiro a gente indaga a questão dos créditos. O que são esses créditos? Ou melhor, quais são os principais créditos dentro de uma empresa? São as duplicatas a receber. Agora, como é que surgem as duplicatas a receber? Elas surgem no momento que o cliente vem à nossa empresa e nos diz o seguinte: olha, eu quero adquirir um certo volume de mercadorias, mas quero que a empresa me dê prazo para eu pagar, né? Então há aquele primeiro contato, aquela primeira negociação. Eu compro desde que eu tenha prazo para pagar. E no momento que nós concordamos com essa situação, quer dizer, no momento que a empresa concorda em fechar o negócio, a partir desse momento ela entrega o bem, ou ela executa o serviço, se for uma prestadora de serviços, e concede um tempo para esse cliente pagar. Nesse exato momento que nós temos caracterizado o fato gerador, como é que nós temos que refletir? Ora, eu executei um serviço ou eu entreguei um determinado bem ao cliente. Quer dizer, o fato gerador ele está descrito, ele está caracterizado. E como tal, eu tenho que entender o seguinte, que eu estou financiando um cliente. Por quê? Porque eu entreguei um bem, ou eu executei um serviço e estou dando oportunidade para que ele venha a pagar de forma diluída, 30, 60, 90, 120 meses. Ok? Então, na realidade, esse financiamento, ele tem que estar, atrelado, basicamente, ao fluxo financeiro da empresa. É muito bom nós vendermos, não tenho dúvida disso, desde que nós saibamos, com muito preciosismo, qual a modalidade de venda que nós vamos adotar. O interessante seria que nós só vendêssemos à vista, seria uma maravilha. Entretanto, o vender a prazo representa o quê? Representa a exigência do próprio mercado. E quem representa esse mercado? Cada um de nós que estamos aqui presentes. Porque na hora que nós vamos numa empresa, a primeira coisa que a gente pergunta é à vista ou é a prazo? Dá para eu pagar com cartão de crédito? Dá para eu assinar determinadas duplicatas para eu pagar daqui a 30, 60, 90 dias? Então vai na empresa ela ter todo um alinhamento financeiro para que ela não venha a ter problemas. E é simples nós entendermos isso. Vamos imaginar o seguinte: um de vocês chega a mim e diz assim: olha, eu quero comprar 10 mil reais de mercadorias e quero que tu me deixe prazo para eu pagar 30, 60, 90 dias. Tá, tudo bem, eu vou te dar prazo. Vou dividir aí em 10 parcelas, fazer que nem a esplanada, Compre agora, comece a pagar por 60 dias, eu te dou 12 meses para tu pagares. Tudo bem, aceitamos a negociação e financiamos. Ora, quando eu entrego a mercadoria para aquele cliente, eu já tenho caracterizado a ocorrência do fato gerador. Se houve o fato gerador, eu já tenho outras implicações financeiras atreladas a essa operação que eu acabei de fechar. O que está atrelado? Estão atrelando as obrigações tributárias, não é isso? Em cima dos 10 mil reais, já vai ter a incidência de 17% de ICMS, que já é um peso. Nós vamos ter de 3 a 7,6 a incidência do COFINS, e nós vamos ter 0,65 a incidência do PIS, em cima dos 10 mil reais. Quer dizer, eu financiei 10 mil reais, vou receber a primeira parcela com 30 dias, primeira parcela de R$1.000, que eu dividi em 10 meses, e eu já tenho de compromissos todos esses elementos. Quer dizer, se nós arredondarmos aí, em termos de tributo, eu teria algo em torno de 21%. É 21% em cima dos R$10.000, ou seja, R$2.100 que precisam ser pagos de imediato, quando o primeiro ingresso só vai se dar com 30 dias, e esse primeiro ingresso vai ser de R$1.000. Quer dizer, nós estamos financiando um cliente de forma diluída, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter, por detrás, um fluxo financeiro que me permita realmente cobrir e cumprir com todas essas obrigações, principalmente as obrigações tributárias.
Então, fiquemos com essa reflexão. Na hora que nós estamos financiando o nosso cliente, nós estamos assumindo compromissos financeiros. E para que nós venhamos a honrar esses mesmos compromissos financeiros, nós precisamos ter um bom fluxo de caixa, né? E quando eu falo em fluxo de caixa, na realidade eu estou falando em fluxo financeiro, que nós vamos discutir um pouco mais lá na frente. O segundo elemento que nos chama a atenção nesse slide é a formação dos estoques. Hoje, qual é a tendência de mercado? A tendência de mercado é nós mantermos estoques mínimos, né? Aqueles estoques que nós chamamos de estoques de manutenção, né? O estoque que vai atender uma necessidade já programada de mercado. Hoje não é interessante para nenhuma empresa manter grandes unidades estocadas, por alguns aspectos distintos. Primeiro, estoque alto representa o quê? Investimento parado, né? É um investimento que não está sendo remunerado. Diferente quando nós convivíamos com um ambiente inflacionário. No ambiente inflacionário é interessante tu reteres o teu estoque. Tu sabes que ele vai estar sofrendo alterações em função de reposição de perdas inflacionárias. Não é mais a nossa realidade. Então, manter estoque alto significa investimento parado. E muitas das vezes, a depender do tipo de mercadoria, esse estoque ele ainda pode requerer o que a gente chama de custo de armazenagem, custo de manutenção. São mercadorias que precisam ficar refrigeradas, climatizadas, com uma certa iluminação, então isso demanda um custo a mais. Então, hoje, o que a gente sente em relação ao mercado? Que essas mercadorias elas estão compondo sim o nosso estoque, mas em volumes bem menores, para que isso não venha acarretar o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Quer dizer, a empresa está com uma necessidade de capital de giro porque apostou grandes volumes na formação do seu estoque e o mercado não foi, naquele mesmo momento, tão receptivo como nós imaginávamos, para que nós tivéssemos, né, a absorção dessas mercadorias e conseguíssemos transformá-las em dinheiro, né? Aí o estoque ele já está intimamente vinculado ao financiamento do cliente, porque na hora que eu financio o cliente eu entrego de imediato a mercadoria, só que eu estou dando baixa do meu ativo, porque o meu estoque ele está sendo subtraído, mas em contrapartida eu estou aumentando o volume de créditos a receber. Então na realidade não houve a transformação em dinheiro. Então, eu continuo a ter os mesmos problemas no meu fluxo de caixa. Quer dizer, as obrigações estão vencendo e eu não consigo liquidá-las, né? Porque eu não consegui montar um sincronismo adequado entre os recebimentos e os pagamentos. E o terceiro elemento, ele está vinculado a quê? Ao financiamento por parte do fornecedor. Então, assim como nós financiamos o cliente, nós temos que tentar concentrar esforços para que o fornecedor ele também nos financie, fazer com que o fornecedor nos banque. O que significa isso? Assim como o cliente veio a mim, eu vou ao fornecedor, olha, eu preciso de tantos R$1.000 de mercadorias, né? E o fornecedor fecha aquela transação comigo, me dando prazo para eu pagar. Então, o fornecedor está nos bancando, né? E o interessante dentro desse circuito operacional é que nós financiássemos menos o nosso cliente e procurássemos ser mais financiados pelo fornecedor. Essa seria a melhor igualdade dentro dessa relação cliente-fornecedor. Só que a gente sabe que muitas das vezes, pela própria exigência competitiva do mercado, a gente não consegue ter essa flexibilização, né, para ajustar o nosso fluxo de caixa. É claro que toda essa concepção, ela visa, né, fazer com que a nossa empresa ela consiga ser uma empresa rentável e uma empresa líquida. Quer dizer, uma empresa que apresente liquidez e, ao mesmo tempo, um bom desempenho econômico. E o que a gente entenderia por liquidez? Nada mais é do que a capacidade financeira de pagarmos compromissos assumidos, não é isso? Tendo por base o lastreamento dos nossos ativos, ou seja, os nossos ativos sendo transformados em dinheiro para garantir o pagamento de obrigações. Por outro lado, né, já que eu estou falando em igualdade,
é como se nós pegássemos uma balança e essa balança fosse igualitária. De um lado eu tenho a liquidez, do outro lado eu tenho a rentabilidade. O que é a rentabilidade? É o retorno dos investimentos feito pelos sócios, feito pelos cotistas. Na realidade, quando se inicia uma atividade, conta-se com duas naturezas distintas de recursos. Ou são recursos próprios, ou são recursos de terceiros. O que é o recurso próprio? O recurso próprio é aquele recurso que eu inicio as atividades da empresa, quer dizer, aquele recurso que eu formei o capital social. E esse recurso do próprio desempenho da empresa pode ser aumentado com a geração, com a formação de lucros. E o outro recurso, que é o recurso de terceiros, são aqueles recursos que a gente vai buscar externamente, quer dizer, que a gente vai buscar no mercado, através do governo, através de instituições financeiras, empréstimos, financiamentos, e o próprio fornecedor nos bancando. Então, o interessante para qualquer empresa é que haja realmente um equilíbrio liquidez versus rentabilidade, quer dizer, fazer com que a gente consiga honrar todas as obrigações que foram pactuadas e, ao mesmo tempo, fazer com que a empresa seja uma empresa sólida, seja uma empresa que apresente um bom perfil, um bom desempenho econômico, principalmente se for uma empresa de capital aberto. Quer dizer, o que faz com que uma ação seja valorizada é exatamente a demanda dos investidores. E só há demanda de investidor quando a empresa consegue gerar resultados econômicos favoráveis, resultados econômicos positivos. O termo capital de giro indica o quê? O volume de recursos de longo prazo, próprios e de terceiros, investidos no giro, são os valores aplicados no ativo circulante. Ora, quando se fala de capital de giro, o que deve vir à nossa cabeça? O excedente de recursos permanentes, quer dizer, os recursos de longo prazo, que foram aplicados também no longo prazo, e o que sobra é o que a gente vai remeter para o ativo circulante. Na realidade, este capital de giro nada mais é do que um excedente favorável. Quer dizer, a gente está com excesso de recursos de longo prazo e este excedente ele comporia o que a gente chama de ativo circulante. Então, só para a gente relembrar um pouco a estrutura do balanço, já que a gente está falando de ativo, a gente está falando de passivos, que nós estamos falando de recursos, que nós estamos falando de obrigações. Eu procurei trazer para vocês já a estrutura nova, da alteração da 6.404/76, que foi alterada pela 11.368 pela medida provisória 449, uma de 2007 e a outra de 2008. Então, nós já teríamos essa configuração no balanço patrimonial. Nós temos aqui o ativo, dentro da estrutura do ativo, permanecemos com o circulante, dividido em disponível, créditos a curto prazo e os estoques. A novidade foi que os demais elementos, excluindo o circulante, passaram a ser denominados de ativos não circulantes. O que estaria dentro do não circulante? O realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado e intangível. Anteriormente a essas alterações de 2007 e 2008, nós tínhamos ativo circulante, realizável a longo prazo e o permanente. Aí sim, o permanente que era dividido em investimentos, imobilizado e diferido. Agora a gente tem esse novo cenário. Do lado passivo, o passivo circulante, o passivo não circulante, que é o extinto exigível a longo prazo, e continuamos a ter o patrimônio líquido. Então, como é que eu formo este capital de giro? Eu disse a vocês, o excedente de recursos permanentes sobre as aplicações permanentes. E é com este excedente que eu vou fazer o quê? Aplicações permanentes e o restante remeter para o ativo circulante. Então, eu formo o ativo circulante trabalhando duas naturezas de recursos. O recurso de terceiros de longo prazo, passivo não circulante, e os recursos internos, que é o patrimônio líquido. A somatória desses dois recursos, próprios e de terceiros, vão ter que bancar todas essas aplicações de longo prazo. Que essas aplicações sejam para investimentos de longo prazo, com retorno no prazo mais dilatado, que esse investimento seja para compor as próprias imobilizações da empresa. Então, na hora que eu subtraio esses recursos dessas aplicações, o que fica de saldo é exatamente o que vai estar compondo o
ativo circulante. Esse vai ser o capital de giro. E daqui a pouco a gente vai colocar números para melhor entender essa estrutura. Falar de capital de giro tem que se falar de equilíbrio financeiro. Quando é que uma empresa tem equilíbrio financeiro? Na realidade, quando ela consegue ter contas que podem ser lastreadas nas datas pactuadas com determinados ativos. Então, nós temos aí, verificado quando suas aplicações financeiras se encontram lastreadas em ativos com prazo de conversão em caixa similares às dos passivos. Ou seja, eu já tenho ativos que representam o próprio dinheiro, aí entenda-se o caixa, dinheiro que está dentro das dependências da empresa, entenda-se bancos, né, o valor que está depositado em instituição financeira para livre movimentação e as próprias aplicações financeiras de rápida conversibilidade. Ok? Tenho também os créditos para eu receber dos clientes e os estoques que eu tenho a oportunidade de vender. E do outro lado eu tenho os passivos, que são as obrigações. Em outras palavras, o equilíbrio financeiro exige vinculação entre a liquidez dos ativos e os desembolsos demandados pelo passivo. Então, se eu voltar aqui na estrutura do balanço, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, que já é dinheiro, sem problema nenhum, eu posso lançar a mão a qualquer momento, mas eu tenho, por outro lado, esses créditos, que demandam tempo para eu transformar em numerários, e eu tenho os estoques, que quando eu vendo à vista, eu transformo logo em dinheiro, mas quando eu vendo a prazo, eu vou transformar em dinheiro daqui a um certo tempo. Aqui eu tenho todas as minhas obrigações, entretanto, eu não consigo visualizar pelo balanço patrimonial se esses ativos estão pactuados nos prazos corretos desses passivos. Isso eu não consigo enxergar. Eu só vou ter oportunidade de visualizar, né, esse sincronismo de prazos quando eu trabalho um outro demonstrativo que passou a ser também um demonstrativo contábil, que é o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele já é exigido a título de apresentação e a título de publicação, principalmente para as empresas de capital aberto. Aí eu consigo identificar se realmente eu tenho condições financeiras, se realmente a empresa tem dinheiro para conseguir pagar todas as suas obrigações. Então, existe o equilíbrio financeiro quando realmente nós dispusermos de recursos suficientes para pagamento dessas obrigações. Entretanto, o que acontece na prática das nossas empresas? Eu tenho uma obrigação para vencer agora, segunda-feira, estou sem dinheiro suficiente para liquidá-la, mas eu tenho créditos, eu tenho duplicatas para eu receber porque eu financiei o meu cliente. Então, o que eu faço? Eu posso pegar uma parte dessas duplicatas, que é o que eu chamo de borderô, eu relaciono um conjunto de duplicatas e levo ao banco. O que o banco vai fazer? O banco vai antecipar aqueles valores pelo cliente. Lógico que, como instituição financeira, o banco vai ganhar alguma coisa com isso. Quer dizer, o banco vai nos cobrar juros, que nada mais é do que a remuneração pela antecipação desse numerário, e o banco vai ser intermediário na cobrança de um imposto federal, que é o IOF. Então, aquela perspectiva que eu embuti nas duplicadas de ganho, eu já estou dividindo com o outro sócio que eu adquiri, que foi o banco. Diga-se de passagem, né, quando a gente analisa mais friamente, um sócio injusto, porque ele está ganhando sem que na realidade tenha havido nenhum tipo de esforço, quer dizer, não suou a camisa, mas está ganhando tanto quanto eu ganho, porque ele está me cobrando juros, e os juros são pesados, quando se desconta a duplicata de 30 dias, quando se desconta a duplicata de 60 dias. Então, para que haja esse equilíbrio, na realidade a gente tem que pensar nesse sincronismo, nessa pactuação de prazos. Aí a gente chama a atenção do fluxo de caixa, que hoje passou a ser também um demonstrativo contábil, como é o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações, dentre outros. É um instrumento que relaciona os ingressos e saídas, os desembolsos de recursos monetários no âmbito de uma empresa em determinado intervalo de tempo. A partir da elaboração do fluxo de caixa, é possível prognosticar eventuais excedentes ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas.
Então eu diria o seguinte, que hoje o fluxo de caixa é um fabuloso instrumento gerencial, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista do governo. Eu vou já explicar o porquê. Do ponto de vista empresarial, se tu disseres assim, como é que tu administras uma empresa? Eu administro, na realidade, um grande fluxo de caixa. Qualquer decisão que venhamos a tomar, quer seja uma decisão operacional, quer seja uma decisão estratégica, mais cedo ou mais tarde, essas decisões vão convergir ou para a entrada de numerários ou para a saída de numerários. Então eu consigo visualizar toda essa movimentação financeira. E eu posso estabelecer esse controle de acordo com as minhas necessidades. Quer dizer, eu posso fazer um caixa diário, eu posso fazer um fluxo de caixa semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral e assim por diante. O espaço de tempo vai de acordo com as minhas necessidades. Eu posso montar o fluxo de caixa hoje, eu iniciei o fluxo de caixa às 8 horas da manhã e eu posso finalizá-lo às 18 horas. Então, durante esse espaço de tempo do dia de hoje, eu vou ter uma série de movimentações distintas. Quer dizer, em alguns momentos vai entrar dinheiro, em outros momentos vai sair dinheiro. Então, eu tenho uma posição muito clara, muito bem definida deste fluxo de caixa, como também ele me é possível eu trabalhá-lo com uma projeção, por isso que eu botei prognóstico. Eu posso projetá-lo para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses, para que eu, enquanto gestor, para que eu, enquanto administrador, eu tenha condições de visualizar, olha, se eu continuar com este volume de vendas, com esse volume de entradas, e não conseguir minimizar as minhas despesas, não conseguir reduzir os meus gastos, o que vai acontecer? Lá na frente, daqui a 2, 3 meses, eu posso ter uma sangria financeira, quer dizer, eu posso ter um caixa a descoberto. O que é um caixa a descoberto? É um caixa, aonde o que eu tenho de recursos não vão conseguir garantir nem lastrear o pagamento de todas as dívidas. Então eu já consigo visualizar de maneira antecipada enquanto gestor que lá na frente eu vou ter uma insuficiência financeira. Então eu começo a pensar nas diversas possibilidades para eu contornar esse problema, para eu contornar essa situação. Então o fluxo de caixa ele é um grande instrumento, sim, que subsidia todo o processo de tomada de decisão. Por outro lado, e agora eu vou falar do lado do governo, do lado do fisco, até porque eu sou auditor, ele veio facilitar muito o meu trabalho de auditoria, que antes eu precisava recompor o fluxo financeiro da empresa, porque na realidade quando tu fazes uma auditoria, você vai analisar vários elementos. Eu vou avaliar o comportamento tributário, aí eu vou me debruçar sobre todas as informações tributárias que eu dispuser, eu vou analisar todo o contexto contábil, e a gente vai estar preso à Lei 6.404, a gente tem uma série de procedimentos que devem ser adotados pela contabilidade, mas também eu olho a questão financeira. Hoje eu já posso pedir para as empresas um fluxo de caixa. Até porque toda e qualquer movimentação que envolva dinheiro tem que passar por esse caixa. Então o que nós percebíamos, ou o que a gente percebe, porque a prática continua, é a famosa utilização do caixa 2. Eu acredito que todos vocês, em algum momento da vida, já devem ter ouvido isso. Olha, tal empresa trabalha com caixa 2. Agora mesmo a mídia está massificando a governadora do Rio Grande do Sul, que utilizou o caixa 2 na sua campanha, para a eleição para o governo. Então, o caixa 2, na realidade, ele significa o quê? Aquele dinheiro que eu não consigo mostrar legalmente. Quer dizer, na hora que se faz uma venda, eu estou vendendo determinado bem e não emito documento comprobatório, quer dizer, não emito a nota fiscal, não emito o cupom fiscal, aquela venda ela não vai ser escriturada. Não tem como ela ser escriturada. Porque, na realidade, no momento que eu não escrituro essa venda, é o ICMS que eu deixo de pagar, é o PIS, é o COFINS que eu deixo de recolher para a Receita Federal, fora os impactos que isso traz em outros tributos de competência federal, contribuição social e imposto de renda. Então, vai ser uma venda não declarada,
consequentemente, esse dinheiro, ao sair, ele também vai sustentar algumas saídas não declaradas. Por isso que a gente diz que é caixa 2. Só que o caixa 2 ele é ilegal, porque na hora que a gente tem oportunidade de detectar numa auditoria, é passível de penalidades, é passível de autuações. Então, esse instrumento ele veio muito a auxiliar todo o meu trabalho de auditoria, principalmente a auditoria do ICMS. Possíveis decisões com base no fluxo de caixa, né? A depender de como está composto esse nosso fluxo financeiro, a gente precisa analisar alguns aspectos distintos. Olha, quando se tem superávit de caixa, excelente para tu trabalhar, quer dizer, tu tens dinheiro sobrando. E o que fazer com esses recursos excedentes, como a gente costuma chamá-los? Nós podemos aplicar no mercado financeiro. Aí a gente vai estudar as diversas opções que o mercado financeiro nos coloca à disposição para que nós venhamos a escolher aquela opção de maior retorno, de maior rentabilidade. Podemos ainda aumentar os níveis de estoques. Falei ainda há pouco que não é interessante se manter muita mercadoria estocada. Por quê? Porque isso gera necessidade de capital de giro. Entretanto, a gente pode aproveitar algumas oportunidades desse mesmo mercado. Se eu já tenho uma perspectiva otimista de que aquelas mercadorias vão sair de forma mais rápida, quer dizer, o giro vai ser mais acelerado, eu posso sim aproveitar e barganhar junto ao fornecedor um valor muito mais interessante, um valor muito mais reduzido, porque eu já tenho uma expectativa programada de venda. Estudo de novas imobilizações, quer dizer, aquisição de novas máquinas, de novos equipamentos, que na realidade vão otimizar todo o meu trabalho produtivo. Aumento de prazos de vendas, né? Eu posso ter essa flexibilização, já que eu não dependo tanto do recebimento de clientes. Uma das maneiras de atrair o maior número de pessoas para dentro da minha empresa, o maior número de clientes, é oferecendo prazos mais dilatados, porque eu já tenho certeza que isso não vai comprometer o meu fluxo financeiro. Quer dizer, mesmo que eu financie essas vendas, eu já tenho como lastreá-las, porque eu tenho todo um respaldo do meu fluxo de caixa. Manutenção do nível de liquidez, a gente sempre tem que fazer com que a nossa empresa continue a ser líquida, quer dizer, continue a ter a conversão em prazos corretos para pagamento dessas obrigações, e investir na melhoria de qualidade, né? Quer dizer, hoje o nosso foco é comprar produtos de qualidade, demandar serviços de qualidade, para que realmente a gente esteja, enquanto cliente, bem satisfeito. Hipóteses de déficit de caixa, quer dizer, da falta de dinheiro. Diminuição dos níveis de estoques, aí a gente vai tentar reduzir mesmo esse volume de estoques, para que a gente diminua paulatinamente a necessidade de capital de giro. Reescalonamento dos pagamentos. O que significa isso? Renegociar dívidas, principalmente dívidas com bancos. Mas existem fornecedores que, sensibilizados da nossa situação, podem reescalonar essas dívidas, esses pagamentos. Diminuição do prazo de venda, procurar financiar menos o cliente e intensificar as vendas à vista. Busca de novos sócios ou parceiros, aí já seria uma nova injeção de recursos, né, para aumentar o volume de recursos próprios da empresa. Aumento dos prazos de compras, fazer com que o fornecedor nos banque, nos financie, não só com uma maior proporcionalidade, mas principalmente dilatando cada vez mais o prazo para nós pagarmos essas duplicadas. Vendas de ativos, desde que esses ativos não comprometam a operacionalidade da empresa. Corte de gastos e despesas significativas. Aí realmente a gente vai ter que enxugar a nossa empresa para evitar os desperdícios, minimizar essas despesas, esses gastos. E a liquidez, que eu havia pontuado para vocês, o que é a liquidez? É a capacidade financeira de pagar compromissos assumidos junto a terceiros. E quem vai nos dar o lastro financeiro são exatamente os elementos que compõem hoje o ativo, não é isso? Em contrapartida ao volume de obrigações que fazem parte do passivo.
Envolve basicamente o conhecimento da capacidade financeira de uma empresa em liquidar seus diversos compromissos passivos nos prazos pactuados. Para essa finalidade são utilizados diversos indicadores operacionais de avaliação da liquidez, como liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. Esses indicadores não são conclusivos, omitindo principalmente as efetivas necessidades de investimento em capital de giro. Aí só para a gente relembrar os elementos que são necessários para a gente trabalhar a liquidez de uma empresa. Do lado do ativo circulante, eu tenho, como eu já falei para vocês, o disponível, quer dizer, os recursos que eu posso lançar a mão a qualquer momento, caixa, dinheiro dentro da empresa, banco contra movimento, dinheiro depositado à instituição financeira para livre movimentação e as aplicações no mercado financeiro. Então, tudo isso eu posso lançar a mão a qualquer momento. Os créditos, os valores que eu tenho a receber dos clientes, os adiantamentos que eu fiz para empregados e fornecedores e os impostos a recuperar, que não vai virar dinheiro em espécie, mas vai confrontar com todas as dívidas tributárias que eu tenho. E aqui entraria o ICMS, entraria o IPI, que são dois impostos com essa característica. E as mercadorias, que no momento que eu vendo, se vender à vista, eu já tenho a transformação direta em caixa, mas se eu vender a prazo, eu tenho um aumento de clientes. Então, esses são os ativos circulantes. Os passivos circulantes, que são as obrigações com vencimento em até 12 meses. Quer dizer, todas as obrigações da empresa, cujo vencimento não ultrapasse 12 meses. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Fornecedores, empréstimos bancários, salários a pagar, impostos a recolher, contribuições sociais a pagar. E os indicadores mais importantes para a gente analisar a liquidez são esses que estão aqui colocados. A liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez imediata. O que significa cada um deles? Olha, quando eu trabalho a liquidez corrente, eu estou trabalhando o meu grupamento como um todo, o ativo circulante como um todo, o passivo circulante como um todo. Quer dizer, a capacidade que eu tenho de pagar usando todos os meus ativos de movimento, todos os meus ativos de transformação. E o resultado melhor para a empresa seria todo o resultado que fosse o quê? Acima de 1. O que é o resultado acima de 1? Significa que este ativo circulante está sendo maior do que este passivo circulante. Em outras palavras, eu consigo ter um lastro financeiro para eu garantir o pagamento de todas essas dívidas. A liquidez seca, ela já é mais restritiva. O que significa liquidez seca? Eu estou considerando o ativo circulante e estou abatendo o quê? Os estoques. Então, qual é a capacidade de pagamento da empresa sem considerar a transformação das mercadorias em numerários? Então, é a capacidade de pagar sem usar os estoques. Ora, quando o resultado for acima de 1, significa o quê? Que a empresa consegue pagar as suas dívidas, ou pelo menos lastreá-las, sem precisar vender nenhuma unidade do estoque. Entretanto, quando este resultado for abaixo de 1, significa o quê? Que uma parte dos estoques precisaria ser vendida para que nós tivéssemos o pagamento das obrigações. Restringimos um pouco mais essa capacidade de pagamento, usando só o disponível. Então, quantos por cento da nossa dívida a gente consegue pagar só com o disponível? Por que só com o disponível? Porque todos os demais elementos demandam um tempo. As duplicatas a receber demandam um tempo para eu transformá-las em numerários, e os estoques demandam um tempo, porque eu preciso que o cliente venha à nossa empresa para adquirir essas mercadorias. Eu teria essa situação para eu pensar, para eu analisar. Eu tenho uma liquidez corrente de resultado 2, quer dizer, um ativo circulante de 1.750.000 e o passivo circulante de 875.000, um resultado de 2. Como é que eu faço a leitura deste resultado? A gente costuma, dentro da área financeira, simplificar essa linha de análise, essa linha de interpretação, considerando o resultado como se fosse uma unidade monetária. Então, para cada R$1 que a empresa deve, aqui
aqui embaixo. Então, para cada R$1 que a empresa deve, ela tem R$2 que garantem o pagamento dessas obrigações. Então, nós poderíamos cruzar os braços e dizer, não, a empresa está bem, né? Ela tem todos os ativos suficientes para lastrear o pagamento dessas dívidas, desses compromissos de curto prazo. Quando a gente desce um pouquinho mais, o que eu fiz? Eu peguei todo o circulante e abati os estoques, dividi pelas obrigações de curto prazo. Ainda assim, eu tenho um resultado de 1,07. O que significa isso? Que eu devo 1 e eu tenho R$1,07. Quer dizer, eu cubro tudo que eu devo sem precisar vender nenhuma unidade do estoque. Ainda é uma situação muito boa para a empresa. Quer dizer, o que ela tem nos créditos, o que ela tem disponível, garante o pagamento das dívidas. A liquidez imediata, e esse resultado não tem que ser muito alto. Na realidade, 18% das dívidas são cobertas com o quê? Só com o disponível. Os outros 82% eu preciso da transformação dos créditos. Não precisaria vender estoques, mas precisaria receber dos clientes para eu garantir o pagamento das dívidas. Então essa seria uma situação bem confortável. Só que é uma situação que nos traz, ao mesmo tempo, um conforto, em função dos resultados aí apresentados, mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre outros aspectos. Um deles é o próprio capital de giro. Quer dizer, esses indicadores, que são indicadores tradicionais, eles apresentam algumas limitações. E uma das limitações é exatamente a gente não enxergar prazo. Porque aqui dentro eu tenho valores a receber, mas eu não consigo enxergar, dentro desse montante de valores a receber, quanto vai ser transformado com 30 dias, quanto vai ser transformado com 60 dias, com 90 dias e assim por diante. Então eu tenho uma certa limitação, o que não ocorre com o fluxo de caixa. É aquilo que eu disse a vocês, o fluxo de caixa eu registro o momento exato da entrada ou da saída do numerário, e num dado momento eu puxo o saldo daquele fluxo de caixa. Então eu consigo visualizar, eu vou fechar o meu saldo hoje às 18 horas, eu sei que quanto eu vou estar iniciando lá na segunda-feira, 8 horas da manhã, e sei também todas as obrigações que eu preciso pagar com esse dinheiro na própria segunda-feira, o que eu não consigo enxergar por esses demonstrativos. Daí surgiu exatamente essa visão dinâmica, essa visão muito mais atual, que se chama capital de giro, gestão de capital de giro. Capital de giro é o excesso dos recursos permanentes sobre as aplicações permanentes, utilizado para financiar o ciclo operacional da empresa. É aquela situação que eu coloquei, eu tenho os recursos permanentes, esses recursos permanentes vão ter que cobrir as aplicações permanentes e o excedente vai para o que a gente chama de capital de giro. Em outras palavras, vai financiar o ciclo operacional da empresa. Aquela estrutura de balanço patrimonial, para eu entender capital de giro, eu preciso fazer alguns ajustes. Que ajustes são esses? Pela estrutura do balanço, eu tenho o ativo dividido em circulante e ativo não circulante. Do passivo, eu tenho o passivo circulante e os elementos não circulantes. Seria o passivo não circulante e o próprio patrimônio líquido. Para eu calcular capital de giro, eu tenho que subdividir novamente essa minha estrutura. Então, o ativo circulante e o passivo circulante, eu vou dividir em financeiro e operacional, para eu poder entender essa situação. Mesma coisa o passivo circulante, eu vou dividir em financeiro e operacional. Do lado do ativo, eu não vou ter grandes problemas em definir quem é financeiro e quem é operacional dentro do circulante. Por quê? Porque financeiro vai ser só o disponível, caixa, bancos e aplicações financeiras. O restante do ativo circulante eu vou chamar de operacional, as duplicatas a receber, os estoques, os adiantamentos e as despesas antecipadas. Então, do lado do ativo circulante, sem problemas. O financeiro vai ser só o disponível, o operacional vão ser todos os demais elementos, excetuando-se o disponível. Entrariam os créditos, os estoques e as despesas antecipadas. O problema vai estar aqui no passivo,
Que no passivo eu não tenho subgrupos, eu tenho contas, eu tenho compromissos, né? Diversos compromissos. Então, como dividir o financeiro do operacional? Primeiro, entender o que é o operacional. Todos os recursos e as aplicações que têm uma relação direta com a operacionalidade da empresa, com a composição do ciclo operacional da empresa. O ciclo ele vai desde o momento que se adquire a matéria-prima ou o produto acabado, até o momento que se recebe, né, o dinheiro proveniente desta venda do produto ou da mercadoria. Este é o ciclo operacional. Só que dentro desse ciclo nós temos uma série de aplicações, nós temos uma série de recursos. Então, como dividir em financeiro e operacional? Aí a gente traz alguns macetes. O financeiro, todo recurso financeiro é aquele recurso que decorre do banco. Quer dizer, aquele recurso que a gente vai buscar no banco, através de empréstimos, através de financiamentos, através do desconto de duplicatas. Esse é o financeiro. E uma outra parte do financeiro surge a partir da geração de lucro. O que vem com o lucro da empresa? Provisão de imposto de renda, né, que o governo federal nos cobra, provisão de contribuição social, o governo federal também nos cobra. Se for uma sociedade de capital aberto, costuma distribuir os seus resultados, que são as participações, e nós temos os dividendos, que é a remuneração dos acionistas. Então, recurso que vem do banco ou recurso que decorre do lucro, eu vou chamar de financeiro. Os demais recursos, fornecedores, salários a pagar, encargos sociais a recolher, impostos a recuperar, eu vou chamar de recursos operacionais. O restante dos recursos, eu vou chamar de permanentes, que é o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, como é que surge o capital de giro? Eu vou ter os recursos de longo prazo, uma parte vieram de terceiros, uma parte foi gerada internamente pela empresa. Esses recursos totalizados vão ter que cobrir todas essas aplicações de longo prazo. O excedente, aí sim, vai estar alocado aqui dentro. Ou vai estar alocado nos elementos operacionais, quando houver necessidade de capital de giro, ou vai estar alocado no financeiro, quando não houver necessidade de capital de giro. Vamos colocar números, que eu acho que facilita muito quando a gente faz os nossos comentários em cima de números. Eu tenho uma estrutura de balanço, né? E já fiz os ajustes que eu precisava. Eu peguei o meu circulante e dividi em financeiro, volto a frisar, o financeiro é só o disponível, e o operacional, todos os demais elementos do circulante, à exceção do disponível, créditos, estoques e despesas antecipadas. Peguei o terceiro de longo prazo, os 30 mil, mais os que vieram dos sócios, que são as fontes internas, 150 mil, e o que foi produzido pela própria empresa, quer dizer, desempenho da empresa, é o lucro. Então, se eu pegar 30 mais 150, 180, mais 20 vai dar 200. Então, eu tenho 200 de recursos permanentes. Esses recursos permanentes, eles vão ter que cobrir todas as aplicações permanentes. Quem são as aplicações permanentes? É o ativo não circulante, os 10 e os 120. Ora, eu tenho 200 de recursos. As aplicações permanentes demandaram 130. 200 menos 130 vai dar o capital de giro de 70 mil. Então, 70 mil é o capital de giro. O que fazer com este capital de giro? A gente volta para a estrutura. 200 menos 130, sobrou 70. Então, esses 70 vão estar investidos onde? Aqui dentro do circulante. Resta-nos entender se esses 70 fazem parte do operacional ou se esses 70 fazem parte do financeiro. É aí que nós começamos as nossas reflexões. Será que essa empresa, mesmo apresentando bons resultados de liquidez, teria necessidade de capital de giro?
Será que ela está com uma boa estratégia de compras? Será que ela está com uma boa estratégia de vendas? Será que ela conseguiu otimizar a formação dos seus estoques? Se a gente consegue responder todas essas perguntas, a gente consegue perceber a relevância e a importância que esse capital de giro tem para as nossas empresas. Então, capital de giro de 70, esses 70 vai estar aqui dentro, ou dentro do operacional, ou dentro do financeiro. Quando é que vai estar dentro do operacional? Quando a empresa tiver necessidade de capital de giro. E quando é que uma empresa tem necessidade de capital de giro? Quando o seu ciclo não consegue se autofinanciar. O que significa isso? Que eu gero recursos operacionais e esses recursos não conseguem cobrir todas essas aplicações. E é fácil entender isso. Como é que eu surjo com a necessidade de capital de giro? Quando é que o recurso é menor do que a aplicação? Então vamos pensar juntos. Eu vou lá com o fornecedor, comprar mercadorias. Consigo comprar uma parte dessas mercadorias à vista, uma boa parte à vista, e uma parcela menor a prazo. Ora, se eu estou comprando uma parcela menor a prazo, o que está gerando para a empresa? O meu operacional vai ser baixo, porque a conta fornecedores vai estar aqui dentro. Então o fornecedor ele vai estar me bancando muito menos. Quando eu trago esse volume de mercadorias, todas vão estar aqui no meu estoque. Eu comprei, por exemplo, 200 mil de mercadorias, mas desses 200 mil de mercadorias, a prazo foi só 50. Eu trago os 200 mil para dentro do operacional, mas o meu recurso foi de quanto? De 50, que é exatamente o recurso de terceiro, exatamente o recurso que veio do fornecedor. E quando eu vendo essa mercadoria, ao invés de eu vendê-la à vista, para eu fazer logo o dinheiro, eu termino vendendo a prazo. Quer dizer, eu troquei o estoque por duplicatas a receber. Eu fui bancado pelo fornecedor numa pequena proporção, eu aumentei muito a formação dos meus estoques, porque uma boa parte das minhas compras foram à vista, e eu estou financiando muito mais o cliente do que sendo financiado pelo fornecedor. Então, nesse contexto, eu teria necessidade de capital de giro. Então, já tenho capital de giro. Aí eu venho com o segundo elemento, necessidade de capital de giro. Como é que eu gero essa necessidade de capital de giro? É determinada a partir da diferença entre as aplicações cíclicas, quer dizer, as aplicações operacionais, investimento operacional em giro, e os recursos cíclicos, financiamento operacional do giro. Então é aí que nós vamos perceber se aqueles 70 mil, na realidade, eles vão ser utilizados no ciclo operacional ou não. Aí vamos voltar para essa estrutura. Então, o primeiro elemento que eu trabalhei foi o elemento de longo prazo. Então, eu formei o recurso de 200, menos as aplicações de 130, eu gerei um capital de giro de 70. Quando eu fui trabalhar o segundo elemento, que é a necessidade de capital de giro, o que eu percebi? Que são as aplicações operacionais menos os recursos operacionais. Então eu gerei de recursos 110 e foram aplicados no ciclo operacional 148. Então é uma empresa com necessidade de capital de giro. Em outras palavras, o ciclo operacional não se autofinanciou, não se autossustentou. O recurso que a gente produziu foi menor do que as aplicações demandadas por este ciclo. Aí é exatamente aquela situação que eu exemplifiquei para vocês. O fornecedor nos financiando numa proporção muito menor, a gente formando os estoques com dinheiro, quer dizer, com a parcela à vista, e financiando muito mais o cliente do que sendo financiado pelo fornecedor. Então nós geramos uma necessidade de capital de giro de quanto? 38. Então está aqui a necessidade de capital de giro. Eu comecei com um longo prazo, eu já estou no curto prazo. Eu já estou demonstrando uma necessidade de capital de giro de
38. Quem vai cobrir essa necessidade de capital de giro? Então eu gerei a necessidade de capital de giro de 38. Quem vai cobrir essa necessidade? Aquele excedente que nós já tínhamos guardado, que era os 70 mil, exatamente o capital de giro. Capital de giro é o excedente de recursos permanentes sobre as aplicações permanentes. Então sobrou 70. O que eu disse a vocês? Que esses 70, ou eles estariam compondo o operacional, ou eles estariam compondo o financeiro. No nosso caso, compuseram quem? Uma parte do operacional, que eu vou pegar este excedente e cobrir esta necessidade de capital de giro. Quer dizer, aqui, pelo fato de eu ter investido muito nos estoques, pelo fato de eu ter financiado um cliente muito mais do que fui financiado pelo fornecedor, eu gerei uma necessidade. Para minha sorte, quem vai cobrir esta necessidade é todo este excedente de recursos permanentes. Consegue cobrir todo? Consegue, né? Eu tinha 70, a minha necessidade foi de 38, ainda está sobrando 32. Para onde eu vou mandar esses 32? Para o financeiro. Então tu vês que a linha de raciocínio toda é concluída. Eu comecei com um longo prazo, só para retomar, eu tinha 200 de recursos, 30 vieram de terceiros, externos, 150 foram fontes internas geradas pelos próprios investidores, quando formaram o capital social, 20 foi gerado internamente pela empresa, que é o lucro, 170 mais 30, 200. Esses recursos permanentes cobriram na totalidade as aplicações permanentes, que foram de 130, sobrou 70. 70 vai estar aqui dentro, ou financiando o ciclo operacional, ou dentro do financeiro. Quando a gente foi analisar a necessidade de capital de giro, aí eu vou analisar a eficiência ou não do ciclo operacional. O que é que eu disse? Que nós geramos recursos operacionais, esses recursos operacionais vão ter que cobrir essas necessidades operacionais. E o que é que a gente percebe? Que não cobre tudo, né? Então a gente não conseguiu fazer com que o fornecedor nos bancasse muito, e a gente bancou muito mais o cliente. Surgimos com uma necessidade de 38. Quem vai cobrir essa necessidade? Este excedente de recursos que vai estar aqui. E consegue cobrir todo. E o restante vai para onde? Para o financeiro, que é o que a gente chama de tesouraria. Então nós teríamos uma tesouraria excedentária. Agora vamos pensar o seguinte: se gerássemos essas situações negativas aí, capital de giro negativo, uma necessidade de capital de giro negativa e uma tesouraria com resultado negativo, tudo isso seriam resultados ruins para a empresa? Se pegássemos essa mesma estrutura, jogássemos esses recursos aqui, esses valores, como sendo aplicações, e esses recursos das aplicações como sendo, esses valores de aplicações como sendo recursos do lado do passivo, aí nós geraríamos esses resultados. Capital de giro negativo. O que é o capital de giro negativo? Significa insuficiência de recursos permanentes, quer dizer, aqueles recursos de longo prazo, uma parte que vieram de terceiros, uma parte que vieram dos sócios, não conseguiria cobrir todas as aplicações permanentes. Quer dizer, uma parte dessas aplicações ficariam sem cobertura. Ora, se uma parte das aplicações permanentes ficariam sem cobertura, quem vai cobrir essas aplicações permanentes? Ou é lá o ciclo operacional, ou é o financeiro. Necessidade de capital de giro negativa. Será que este resultado negativo é ruim para a empresa? Será que seria ruim para a empresa? Uma necessidade de capital de giro negativa? Não. Por incrível que pareça, é o único resultado negativo que é interessante para a empresa. Porque o que é esse negativo aqui? Significa dizer que eu gerei recursos que foram maiores do que as aplicações.
aí a gente vai fazer o raciocínio exatamente o inverso. Imagina que eu vou lá no fornecedor e compro R$100 mil de mercadorias, todas a prazo. Trouxe essas mercadorias para o meu estoque. Então, meu estoque está com 100 mil e o meu fornecedor está com 100 mil. Só que de imediato eu consigo vender 80% dessas mercadorias à vista. Quer dizer, o que era estoque virou dinheiro. Então eu só tenho lá no meu ativo operacional 20, que é o que está no meu estoque. E eu tenho lá no meu passivo 100, que é do fornecedor. Quer dizer, eu trouxe um recurso para dentro da empresa, na forma de mercadorias, ainda não paguei por essas mercadorias, porque o fornecedor me deu prazo, já consegui vendê-las com uma margem de ganho, já fiz dinheiro. Então eu não tenho necessidade de capital de giro. É exatamente essa situação aqui, ó. A empresa não tem necessidade de capital de giro. Olha, isso aqui negativo significa o quê? Um excedente de recursos operacionais. Este excedente de recursos operacionais vai cobrir as aplicações permanentes e ainda vai faltar dinheiro, vai faltar recursos para a gente cobrir essas aplicações. De onde eu vou buscar? Aí eu vou buscar na tesouraria. Aí a gente já entra naquela situação de um caixa deficitário, quer dizer, eu preciso de dinheiro e não tenho disponibilizado. Aí o que eu faço? Eu junto duplicatas para levar para o banco para que sejam descontadas, eu contraio novos empréstimos, não é isso? Então eu vou em busca de um recurso no mercado. Seria exatamente essa situação. O terceiro elemento, só para a gente poder finalizar, é a tesouraria. O que é essa tesouraria? Representa um montante de recursos permanentes não utilizados no financiamento de mobilizações, aplicações a longo prazo e realizadas a longo prazo, menos a necessidade de recursos ligados ao operacional da empresa. Então, na realidade, a tesouraria ela é consequência do capital de giro e da necessidade de capital de giro. Então, a gente compõe o fluxo dessa maneira. Eu faço uma análise do longo prazo. O longo prazo é o capital de giro. Eu faço uma análise do meu operacional. O meu operacional é a necessidade de capital de giro e todo o reflexo vai estar na tesouraria. Essa tesouraria que vai nos mostrar se nós temos um excedente de recursos financeiros ou se nós temos uma insuficiência de recursos financeiros. Aí voltemos para aquela primeira situação. O nosso capital de giro foi de 70, a nossa necessidade de capital de giro de 38, quer dizer, houve necessidade, o capital de giro, o excedente, cobre esta necessidade e o restante vai para a tesouraria. Então nós teríamos uma tesouraria que a gente chama de excedentária. O que é tesouraria excedentária? É sobra de dinheiro. Na realidade, a gente pode dizer que o nosso fluxo de caixa ele está sincronizado, ele está com os prazos pactuados, quer dizer, a gente consegue transformar os valores a receber em dinheiro, a gente consegue vender e transformar em dinheiro para pagar todas as obrigações. Então, isso seria uma situação favorável para a empresa. Ora, quando se tem sobra de numerários, a gente tem flexibilização, quer dizer, eu estou com dinheiro sobrando. Eu posso antecipar o pagamento de dívidas, desde que o fornecedor nos dê boas condições de desconto, e esse desconto ele seja maior do que a possibilidade que eu teria de ganho se aplicasse no mercado financeiro, né? Eu posso ainda aplicar no mercado de ações, eu posso fomentar os meus estoques, eu posso adquirir novas imobilizações, enfim, administrar excessos é muito melhor do que administrar o quê? Falta de dinheiro, né? Quando a gente tem dinheiro na carteira, eu sei exatamente como gastar, mas quando falta dinheiro, aonde buscar, né? Vou tomar emprestado com a agiota, vou usar o meu cheque especial, vou usar o cartão de crédito, vou pedir para pai, para mãe, para irmão, para quem passa na rua, então eu tenho que tomar a minha decisão quando eu preciso de dinheiro. Quando está sobrando, é muito mais fácil. Por isso que é difícil administrar em crise. Quer dizer, tu vais administrar em crise usando que instrumentos? Onde a escassez ela é muito maior do que todos os recursos que estão ali na tua frente disponibilizados. Por isso que a nossa capacidade criativa
né? Por isso que a nossa capacidade de ter gerenciamento sobre o maior número possível de informações de subsídios torna-se um fator diferencial na hora de nós gerirmos, na hora de nós administrarmos qualquer que seja o nosso negócio. A situação negativa é aquilo que eu disse. O primeiro, ele representa uma insuficiência de recursos permanentes. O segundo, apesar do resultado ser negativo, ele representa um excedente de recursos operacionais. Com este excedente, eu vou cobrir essa necessidade de recursos permanentes, que não vai dar, né? Eu preciso de 70, só tenho 38, eu vou buscar o resto de onde? Da tesouraria. Então a minha tesouraria ela passa a ser negativa. Está aqui a tesouraria demonstrada graficamente. Então nós temos aqui, né, o saldo de tesouraria sendo apurado como ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, ou capital de giro menos necessidade de capital de giro. Quando tu olhas aqui o ativo circulante financeiro, né, e o passivo circulante financeiro sendo muito maior, significa o quê? Que esta tesouraria ela é negativa. Quer dizer, os recursos que nós temos aqui no financeiro não vão garantir o pagamento de todas as nossas dívidas também financeiras. Aí a gente volta àquela situação que eu pontuei para vocês: ter que descontar duplicatas, quer dizer, levar para banco para que sejam descontadas. Só que na hora que a gente desconta, a gente está dividindo uma parte do nosso ganho, e não é isso que a gente quer. A gente quer que cada vez mais nós ganhemos dentro da nossa empresa, pelo menos ganhar quem suou a camisa, né? Que na realidade deu todo o seu esforço para que aqueles resultados fossem alcançados. O que a gente pode fazer para prevenir a insuficiência de capital de giro? Já definimos capital de giro, excedente de recursos permanentes sobre as aplicações permanentes, já definimos a necessidade de capital de giro, que nada mais é do que a avaliação do ciclo operacional de uma empresa, já definimos a tesouraria como sendo reflexo desses dois elementos, ou para ter uma tesouraria abundante, né? Uma tesouraria excedentária, ou para nós termos uma tesouraria insuficiente ou deficitária. Só chamando a atenção o seguinte: tesouraria negativa não significa disponível negativo, isso não existe. Ou se tem dinheiro ou não se tem dinheiro. A tesouraria negativa, ela nos sinaliza de que alguma coisa não está bem dentro da empresa. Ela nos sinaliza e nos diz o seguinte: olha, se tu mantiveres esse teu fluxo financeiro, lá na frente tu não vais ter condições de pagar todas as tuas obrigações, já vais ter que recorrer para outras soluções. Então é isso que sinaliza, e é um bom instrumento para que realmente nós tomemos decisões. O que a gente pode fazer para prevenir a insuficiência de capital de giro? Controlar a inadimplência. O que é a inadimplência? É o não recebimento dos créditos. Nós financiamos o nosso cliente, quer dizer, a gente já está perdendo, porque nós estamos dando prazo para esse cliente pagar. Só que nós ainda não temos assegurado 100% de que aqueles clientes vão pagar corretamente. Não está escrito na testa de ninguém: olha, eu sou honesto. Então, no meio daqueles créditos, eu posso ter os devedores inadimplentes, quer dizer, aquelas pessoas que não vão pagar. Se não paga, isso gera o que para a empresa? Gera perda, não é isso? E pode gerar ainda um prejuízo maior, porque a gente manda essas duplicatas para cartório para que sejam protestadas. Então, na hora de nós selecionarmos os nossos clientes, sejamos mais criteriosos, né? Avaliar corretamente o cadastro, o perfil deste teu cliente, se realmente é um cliente potencial que cumpre com todas as obrigações, ou se é um cliente que lá na frente pode te dar sérias dores de cabeça. Não financiar o capital de giro a qualquer custo. Tá? A gente pode financiar o capital de giro com recursos de longo prazo. Eles, apesar de terem uma composição de juros maior, mas eles nos dão uma flexibilidade também maior em relação ao tempo que disporíamos para pagar essas obrigações. Alongar o perfil do endividamento.
se pudermos transformar dívidas de curto prazo, principalmente dívidas junto ao banco, em dívidas de longo prazo, mesmo que a gente tenha aí período de carência, mesmo que a gente tenha uma nova recomposição de juros, seria muito mais interessante para a empresa. Reduzir custos, óbvio que quando a gente reduz os custos, quando a gente diminui as nossas despesas, isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de aumentar o quê? O lucro. O lucro faz parte do patrimônio líquido. O lucro representa recurso permanente. Se a gente aumenta o recurso permanente, em consequência a gente está aumentando o quê? O capital de giro. Encurtar o ciclo operacional. O ciclo operacional, principalmente aquela fase que envolve recebimentos e pagamentos, para que realmente nós tenhamos uma sincronia dentro deste fluxo financeiro. Problemas especiais de capital de giro. Sazonalidade das vendas. Existem, a depender do tipo de mercadoria, a depender do tipo de serviço que venhamos a executar, eles podem ser sazonais, eles podem ser cíclicos, né? A gente tem determinados piques de venda, como a gente pode ter outros meses de retração. Quer dizer, quem trabalha no comércio, você tem momentos de aquecimento, né? Você tem lá o Dia dos Pais, que aquece vendas, você tem Dia das Mães, você tem Dia dos Namorados, você tem aqui na nossa região o Círio de Nazaré, que isso traz muitas pessoas, essas pessoas consomem. Então nós podemos ter momentos sazonais, momentos de picos de venda e outros momentos que essas nossas vendas elas são mais retraídas. Daí que a gente precisa trabalhar adequadamente o nosso fluxo, para que naqueles meses em que haja necessidade, nós sejamos acobertados por um outro fluxo de entrada, né? Por isso que essas nossas empresas, aí a gente vai exemplificar empresas nossas, no caso da Esplanadas, mas assim, compre agora, comece a pagar com 60 dias. Eu ainda divido 60, 90, 120 dias para se pagar. Como é que ficam esses 2 meses sem recebimento? Será que a Esplanada perde alguma coisa com isso? É claro que não. Porque na hora que ela faz uma campanha do Dia dos Namorados, agora para junho, ela já fez uma campanha semelhante Dia das Mães, ela já fez uma campanha semelhante lá em fevereiro, no retorno às aulas, e assim por diante. Então essa lacuna que fica desses meses são cobertos por campanhas anteriores. Então sempre nós vamos estar com o fluxo financeiro que nós estamos percebendo a entrada de numerados. Ciclo operacional longo, né? Evitar um ciclo muito longo, quer dizer, evitar que a gente financie em demasia, com prazo muito dilatado, os nossos clientes. Né? E tentar realmente fazer com que o fornecedor dilate cada vez mais esses prazos. Insuficiência de capital de giro, redução de vendas, crescimento de inadimplência, aumento de despesas financeiras, principalmente quando nós nos vemos obrigados a contrair novos empréstimos, novos financiamentos, descontar duplicatas, que são operações junto ao banco que tem uma carga de juros muito pesada. Efeito tesoura. O que é este efeito tesoura? A nomenclatura é muito interessante. O efeito tesoura é um indicador que evidencia o descontrole no crescimento das fontes onerosas de recursos de curto prazo. Ocorre quando o saldo em tesouraria apresenta-se cada vez mais negativo a cada exercício, variando em níveis superiores ao crescimento da necessidade de capital de giro. Nós dissemos que a tesouraria, ela nada mais é do que consequência do capital de giro e da necessidade, quer dizer, na hora que a gente forma os recursos permanentes e na hora que a gente trabalha o nosso ciclo operacional. Então, esse efeito tesoura, ele nada mais é do que o efeito que nos mostra uma tesouraria, tornando-se negativa em períodos sucessivos. Quer dizer, eu falei que não existe disponível negativo, que a tesouraria negativa, ela é um elemento gerencial para nos sustentar no processo de tomada de decisão. Quer dizer, eu tenho informações a mais para eu tomar e decidir qual ou quais as melhores alternativas para eu seguir. Então, qual o reflexo dessa tesouraria? Causa do efeito tesoura: crescimento real das vendas a prazo,
em percentuais muito elevados, sem correspondente à obtenção de prazo de fornecedores. Um dos grandes vilões para a gente ter uma tesouraria negativa é exatamente essa, é o fato de nós financiarmos muito o nosso cliente sem que tenhamos uma retaguarda financeira. No início da apresentação eu disse a vocês, é muito bom vender, desde que nós saibamos qual a melhor modalidade de vendas. Eu lembro que numa oportunidade eu estava fazendo um trabalho semelhante a esse, só que com um grupo de empresários, e eu pontuei exatamente isso. E alguém depois me questionou o seguinte, mas poxa, eu aumentei o meu faturamento em 70%, ainda assim eu continuo a ter problemas de dinheiro, quer dizer, dificuldades em pagar as minhas dívidas. Aí eu indaguei a pessoa, sim, mas você aumentou em 70%, mas qual foi a tua principal modalidade de venda? Foi a prazo. Quer dizer, ele estava vendendo a prazo, estava satisfeito porque as vendas estavam aumentando e chegaram a um patamar de 70%. Só que ele não tomava consciência de que ele estava financiando muito o cliente sem ter uma retaguarda financeira, sem ter condições financeiras para isso. E não conseguia ser hábil o suficiente também para negociar junto ao fornecedor prazos maiores, negociar com o fornecedor volumes maiores. Que é melhor tu comprares a prazo do fornecedor e melhor tu venderes o quê? À vista para o teu cliente. Então aí que ele começou a perceber essa relação que a gente tem que obrigatoriamente fazer: estoque, financiamento de clientes e financiamento por parte do fornecedor. Imobilizações com recursos onerosos de curto prazo. Quer dizer, eu dei aquele exemplo dos valores negativos e eu disse que uma parte das aplicações permanentes estariam sendo financiadas com um passivo financeiro. Isso é uma temeridade, porque o passivo financeiro são as obrigações que eu preciso pagar em até 12 meses. Já as aplicações permanentes são aplicações que vão me dar um retorno no longo prazo. Ora, se o retorno vem no longo prazo, mas a exigibilidade precisa ser quitada no curto prazo, eu já tenho um probleminha aí para eu resolver, longo com o curto, e muitas das vezes esse problema não consegue ser solucionado, e todo o reflexo vai para dentro da tesouraria. Quer dizer, quem sofre o impacto é a tesouraria, quem sofre o impacto é o fluxo de caixa, que eu percebo, eu verifico que dentro deste fluxo eu não consigo ter recursos totalizados que garantam a cobertura de todas as minhas obrigações. E o próprio prejuízo, o prejuízo, ele diminui o patrimônio líquido, consequentemente diminui o capital de giro. Causa do efeito tesoura, continuando, distribuição excessiva de lucros. Muitas das vezes as nossas empresas distribuem muito mais do que deveriam. Além das SAs, ela estabelece uma distribuição de pelo menos 25% do resultado, do lucro. Só que algumas empresas terminam distribuindo muito mais. Isso faz com que as mesmas sejam descapitalizadas, o que não é interessante para a empresa. O bom seria que se reinvestisse sempre todos os resultados que fossem auferidos. Assim nós tornaríamos as empresas mais sólidas, assim nós tornaríamos as empresas mais competitivas. Aqui, só para a gente visualizar, vai ficar difícil de nós enxergarmos esses números. O que eu fiz aqui? Eu simulei 5 períodos com os elementos que a gente viu: necessidade de capital de giro e tesouraria, para que eu mostrasse para vocês o que é o efeito tesoura, tá? Então eu tenho aqui um capital de giro que totaliza 200, uma necessidade de capital de giro que totaliza 250. Então, na realidade, o capital de giro, que é o excedente de recursos permanentes, e a necessidade, que é a eficiência do ciclo operacional, o que a gente percebe? Como a necessidade, o resultado foi positivo, o ciclo operacional não se autossustentou. Então, eu peguei este excedente, cobri até onde foi possível esse ciclo operacional. Ainda assim, foi insuficiente. Eu gerei uma tesouraria negativa de 50, porque eu fui buscar o restante desses recursos lá no financeiro, descontando duplicatas, contraindo novos empréstimos. O segundo ano, o que eu percebo? Que o capital de giro cresceu,
50% saiu de 200 para 300. Só que a necessidade de capital de giro saiu de 250 para 600. Quer dizer, ela cresceu mais de 100%. Enquanto o capital de giro cresce 50%, a necessidade cresce mais de 100%. Para onde vai todo o impacto? Para a tesouraria. Conclusão: se nós analisarmos os 5 períodos, essa tesouraria ficou cada vez mais negativa. Por quê? Porque a necessidade foi ascendente, está aqui ela, ó, necessidade ficou crescendo, o capital de giro ficou praticamente estabilizado, não acompanhou o crescimento da necessidade e todo o impacto foi para a tesouraria. O que eu gerei de capital de giro não cobre toda a necessidade, então eu fui buscar na tesouraria. Por que eu chamo efeito tesoura? Porque é exatamente o formato de uma tesoura. Ó. A tesoura está aberta. Aqui no ponto eu tenho a necessidade e no outro ponto eu tenho a negatividade na tesouraria. Ela está aberta. Para uma empresa se manter, ela vai ter que criar situações para que essa tesoura ela feche. Eu vou ter que fechar essa abertura aqui. Ó. Como é que eu faço isso? De duas maneiras. Ou eu vou crescer o capital de giro, ou eu vou diminuir a necessidade de capital de giro. Como é que eu cresço o capital de giro? Aí eu vou pensar nos recursos permanentes. Eu posso obter um recurso de terceiro no longo prazo, é isso, recursos de terceiros no longo prazo, através de um financiamento, ou então eu vou sugerir aos investidores um novo aporte de capital. Então eu estou aumentando o recurso permanente, estou aumentando o capital de giro. Como é que eu diminuo a necessidade de capital de giro? Tentando otimizar as vendas à vista, financiando menos os nossos clientes e tentando ser financiado em maior proporção pelos nossos fornecedores. Eu consigo atenuar esse efeito tesoura. Só para finalizar, qual é hoje o cenário que a gente tem? Principalmente quando a gente fala em estado do Pará. E eu disse a vocês que nós estamos aí presenciando uma crise mundial, uma crise no mercado de capitais, porque o que a gente percebe são as oscilações nas bolsas de valores, e nós temos a bolsa de valores aqui no nosso país, que é a Bovespa, bolsa de valores em São Paulo, e no momento de crise, até porque os investidores eles ficam temerosos, eles ficam aflitos, a tendência é a retirada de recursos do Brasil. Ao invés de injetar recursos, a retirada desses recursos. Ora, se há retirada de recursos, falta investimentos. Se falta investimento, há retração de mercado. E é essa retração que, infelizmente, nós começamos a sentir de uns meses para cá. Quando eu digo nós começamos a sentir, é o próprio governo. Que o que eu percebo? Eu coordeno hoje uma área que trabalha, que monitora, que acompanha os grandes contribuintes desse Estado, em diversos setores. Eu tenho o setor mineral lá comigo, eu tenho o setor de indústrias, eu tenho as mineradoras, eu tenho supermercados, eu tenho varejo, eu tenho atacado. E eu tenho sentido a dificuldade que as nossas empresas têm em pagar o ICMS. Aí a gente percebe o quanto o Estado começa a se preocupar com a crise, porque a gente verifica que há uma substituição de prioridades. Na realidade, se eu sou empresa, o que eu vou priorizar para eu pagar obrigações? Eu vou pagar primeiro o meu fornecedor, porque se eu não tiver mercadoria eu não vendo, então a minha prioridade é o fornecedor. A minha segunda prioridade, já entre aspas, é o pagamento dos salários, senão eu não vou ter gente para vender para mim. Então eu priorizo o fornecedor, eu priorizo o pagamento dos salários. E quem fica no rodapé das minhas obrigações? Exatamente as obrigações tributárias. Eu apuro o meu imposto, mas eu deixo de pagar o ICMS. Isso, gente, traz sérias complicações, não só para o governo, mas para todos nós. Porque na hora que o ICMS cai a arrecadação, isso traz reflexos para onde? Para as prefeituras. Porque uma parte desse ICMS é repassado para as prefeituras. Diminuir o recolhimento do Estado, diminuir o repasse. Diminuir o repasse são menos recursos para a educação, para a habitação, para o transporte, para as políticas públicas. Então isso é muito complicado. E nós temos sentido isso na pele. Eu tenho diversos contribuintes meus que apuram, que declaram, mas não pagam.
Aí chego lá comigo, olha, eu não estou conseguindo pagar o ICMS todo, eu vou entrar com pedido de parcelamento. Quer dizer, a minha expectativa era de X, de entrar X com os cofres do Estado. Agora eu vou ter que pegar esse X e dividir em 4 parcelas, em 5 parcelas, em 6 parcelas. Então essa é a retração que infelizmente nós estamos vivenciando. Grandes grupos nossos que estão substituindo as suas prioridades. E na realidade quem sai penalizado é o próprio Estado, né? Somos nós, no decorrer de todo o processo, que nós é que vamos receber os diversos serviços que poderiam vir a ser disponibilizados e que infelizmente não são, né? Então eu acho que para reflexão a gente tentou mostrar o que é esse capital de giro, a importância que ele tem, e muitas das vezes é o fato de nós negligenciarmos alguns aspectos que são de fundamental importância para a sobrevivência de qualquer empresa, tá? Eu sempre gosto de deixar a título de reflexão exatamente os 3 elementos: a maneira como se financia o cliente, sempre tenha a preocupação de, ao financiar o cliente, ter em contrapartida um fluxo financeiro ajustado. Segundo, a maneira como nós estamos formando os nossos estoques. Não vale a pena ter muita mercadoria estocada. Hoje a nossa empresa, elas ganham no giro, ganham na velocidade. Muitas das vezes elas sacrificam o que a gente chama de margem de contribuição para ganhar do quê? Para ganhar no volume. E aí a gente tem que ser inteligente para montar uma boa estratégia. E eu sempre gosto de exemplificar a questão dos supermercados, que eles são bons estrategistas. Não é à toa que na segunda-feira tem a segunda do peixe, a terça da verdura, a quarta da carne, a quinta não sei mais o quê. Porque na hora que eu vou comprar uma carne, eu não compro só a carne, eu compro o feijão, eu compro o arroz, eu compro o óleo. Isso é o que a gente chama de produtos periféricos. Quer dizer, eu vou em busca do principal, mas eu compro todos os periféricos. Isso aumenta o quê? A demanda. Isso aumenta o faturamento dessas empresas. Então, eles são estrategistas na hora que eles resolvem formar os seus estoques. E sempre que possível, vamos fazer com que o fornecedor nos banque, e nos banque numa grande proporção. Tá? Eu espero ter contribuído com vocês para que pelo menos nós tenhamos uma visão um pouco mais clara de qual é a importância do capital de giro. Problema ou solução? Eu diria que é muito mais solução do que problema. Torna-se um problema em grandes magnitudes quando nós, enquanto gestores, enquanto administradores, não soubermos agir e agir com prudência, agir com conhecimento. O conhecimento ele tem que ser usado e trabalhado permanentemente. Muito obrigado pela minha